Então, pessoal, vamos para a parte de invalidação dos atos administrativos. Depois de ver os atributos, nós temos que ver como nós podemos fazer para invalidar um ato administrativo. E aí eu já digo logo para vocês que tem duas maneiras. Primeira, anulação e segunda, revogação. Pessoal, nós já falamos alguma coisa sobre isso lá em princípios, que eu falei para vocês que existia um princípio chamado princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela, gente? O princípio da autotutela quer dizer que a administração pública ela pode invalidar os seus próprios atos sem ter que recorrer ao judiciário. Então vejam, toda a ideia de atos administrativos, a gente já falou de executar, de exigir os próprios atos, de usar meios coercitivos, e agora nós estamos vendo mais um desdobramento do que a administração pública pode fazer com seus atos. Veja, ela tem muita autonomia. E a autotutela é só mais um exemplo disso. Então ela pode, quando ela vê um ato administrativo, ela pode invalidar. Ela pode dizer, não quero mais esse ato administrativo. Pode ser por uma questão de conveniência e oportunidade, que a gente fala de revogação, ou pode ser por uma questão de ilegalidade, que a gente chama de invalidação ou de anulação. Ok, gente? Bora lá então. A administração pública pode anular seus próprios atos, primeira forma, quando derivados de vícios que o tornem ilegais. Então, quando foi legal, a administração pública pode anular seus próprios atos. E revogar por motivos de conveniência e oportunidade, sempre respeitando os direitos adquiridos e, em alguns casos, ressalvar a questão de apreciação do judiciário. Então, o que a gente fica com essas duas súmulas, gente? Quando a administração, por uma questão de conveniência e oportunidade, ela pode revogar seus próprios atos. E, quando for por motivo de ilegalidade, ela pode anular os seus próprios atos. São as duas formas de invalidação de um ato administrativo. Nós vamos ter que ver cada uma delas agora, beleza? Bora lá para a primeira, então. Anulação, gente. Anulação é uma espécie de invalidação. Então, primeira espécie de invalidação, anulação. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eles forem ilegais, gente. Então, quando a administração pública bater de frente com um ato e perceber que ele é ilegal, ela pode anular esse ato. Então, a primeira forma, e agora, gente, não confundam, a gente chama de anulação quando tiver ilegalidade. Ilegalidade, anulação. Então, essa é a comunicação que vocês têm que fazer. Não confundam. Tiago, quer dizer que ela pode anular de qualquer forma, não tem limitação nenhuma? Tem, gente, tem uma limitação que é muito, mas muito cobrada em prova de concurso e confunde muito a cabeça dos alunos. Então, olha só. Lei 9784. A administração pública pode anular os seus atos, mas ela tem uma limitação. O direito da administração pública de anular os seus próprios atos que decorram de efeitos favoráveis a particulares, a destinatários, decai em 5 anos, contado da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Gente, aqui é o seguinte. Os atos da administração pública que tenham benefícios, que decorram de benefícios favoráveis a um particular, só podem ser anulados no prazo de 5 anos. Então, a administração pública tem 5 anos para anular atos que causem efeitos favoráveis a um particular. Isso é uma limitação, porque senão, gente, imagina, eu tô com o meu efeito lá favorável, passou 10, 20 anos, eu já me acostumei com aquilo, eu já estou contando com aquilo, e de repente vem a administração pública e diz, olha, eu vou anular o ato porque ele é legal. Não pode, gente. Isso aqui é uma questão de segurança jurídica, a pessoa se acostuma, a pessoa planeja a vida dela daquela forma. Se a administração pública, depois de 5 anos, perceber que tem uma ilegalidade, ela não pode mais anular, salvo comprovada má-fé. Então, por exemplo, eu posso ter participado daquela ilegalidade, eu posso ter causado aquela ilegalidade. Então, nesse caso, aí a administração pública pode anular. Agora, se não teve má-fé, ela não pode anular mais se já passou 5 anos, ok? Já no caso da revogação, aí a história é outra, gente. O caso da revogação é por uma questão de conveniência e oportunidade. Então, o que é conveniência e oportunidade?
a administração pública entendeu que era conveniente aquele ato. Então, gente, toda vez que a administração pública faz um ato baseado na conveniência e oportunidade, o particular, quando ele recebe aquela questão, ele já sabe que é aquele ato precário. Que aquele ato, ele não é vinculado, ele é discricionário da administração pública. Então, pelo fato dela ser discricionária, justamente eu vou pegar e vou ter uma questão de precariedade. O particular já sabe que a administração pública pode a qualquer tempo e vir dizer, olha, naquela época era conveniente e oportuno, mas agora não é mais. Agora eu não quero mais esse ato, então eu vou revogar esse ato. E aí o particular não tem que fazer nada, gente. Ele não tem o que reclamar, porque ele sabia desde sempre que aquele ato era precário. Que aquele ato era por mera liberalidade da administração pública. Então, ele não tem segurança jurídica nenhuma ali. Eu posso, como administrador público, conceder hoje aquele benefício e amanhã retirar. Por quê? Porque é um ato precário, não tem vinculação, não tem nada ali. Não é uma questão de ilegalidade, como nós vimos na outra questão de validação. Então, ela simplesmente pode chegar lá e revogar. Olha, não é mais conveniente e oportuno. Vai lá e simplesmente revoga aquele ato. E aí, gente, qual é o efeito? Ex nunc. Ou seja, ele vai parar de produzir efeitos a partir daquele momento, gente. Então, daquele momento que eu revoguei para frente, ele para de produzir efeitos. Ok? Eu não vou retroagir os efeitos que foram produzidos antes da revogação. Eu não posso chegar assim, eu vou revogar e vou tirar todos os efeitos que produziram até então. Não, gente. Quando eu revogo, é dali para frente que ele para de produzir efeitos, ok? Porque ele não tem defeito nenhum, gente. Aquele ato ele é perfeito. Eu não estou revogando porque ele tem algum defeito. Eu estou revogando porque ele deixou de ser conveniente e oportuno para a administração pública. E aí, gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Pensem, gente. Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Pode? Não pode? Se pode, em todas as hipóteses. Se não pode em nenhuma hipótese. Gente, pesquisem isso, que isso é interessantíssimo. E a gente vai tratar disso na aula ao vivo, mas eu quero que você já chegue com uma resposta, ok? Pode o Judiciário revogar um ato administrativo? Tem alguma exceção? Pode ou não pode? Quero saber isso de vocês.